Um shell, 2 shell, 3 shell. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. No nosso mês, Wakanda pra sempre, é um mês que eu fico muito feliz, Josu, na paz. Esse é o mês, viu, meu velho? Na paz. Esse é o mês, segundo episódio desse mês lindo de novembro. Segunda semana. A agenda tá muito linda. Sim. A gente tem uma convidada aqui que inspira. E esse é o mês que mantém a chama sempre acesa e mais acesa. E o TechSec vai manter isso daqui sempre. E eu já ia falar ano que vem, mas na semana que vem o episódio sai no dia da Consciência Negra. Que momento, hein? Que momento. Que momento. E aí, vamos falar um pouco pro nosso público sobre o nosso canal de cortes. É isso. Você pediu, a gente fez. Então você que quer saber os melhores insights do TechSec Podcast, quer saber o que rolou de melhor em cada episódio, corte TechSec Oficial no QR Code que está aparecendo do seu lado direito ou esquerdo, e depende do momento que você está aí na tela. Então tá no meu lado direito e no seu lado esquerdo, depende de como você está assistindo. Escaneia aí esse QR Code, siga a gente, ajude a compartilhar esse e outros temas que a gente está muito comprometido aqui em trazer para vocês. É isso, Gu. Boa, Josué, é isso. E antes de começar, vamos aos nossos parceiros e patrocinadores. E eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada no mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como você tem certeza que a sua campanha de phishing deu certo? Pelas porcentagens de quem abriu o e-mail ou não? E os falsos positivos? E o mais importante, como saber se os colaboradores simplesmente ignoraram as mensagens? Com a PhishOX, o simulador de phishing da Hacker Rangers, você consegue ter essas e outras informações que tornam o seu treinamento de cibersegurança ainda mais eficaz e preciso. O programa foi criado com base no NicheFish Scale e conta com diversas simulações envolvendo situações e marcas reais. O usuário precisa identificar se a mensagem é maliciosa ou se explicar quais são os indícios que levaram a essa conclusão. Tudo com aquela pegada gamificada que só a Hacker Rangers tem. E aí? Está esperando o que para gamificar agora o seu programa de conscientização em cibersegurança? Acesse hackerrangers.com e vira o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. E ela, a Pura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Pura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Pura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! A segurança proativa começa aqui. A Trend Micro é uma plataforma completa de cibersegurança protegendo muito além dos endpoints. Com a Trend Vision One, ela junta inteligência artificial, anos de estrada e muita visão estratégica para entregar segurança integrada da nuvem ao dispositivo, da rede aos dados. Líder global, a Trend está com a gente, mostrando que evoluiu e o quanto a sua empresa pode evoluir junto. Quer saber como? O link está aqui na descrição. Tamo junto, Trend. E é LabFish, uma plataforma brasileira desenvolvida por especialistas para a necessidade de criação de conscientização e cultura de segurança para a sua empresa, independente do porte. Com a BeFish você faz testes de phishing, comunicação integrada via Slack, Teams, WhatsApp, além de treinamentos e capacitações, tudo via plataforma num só lugar. BeFish, porque a criação de cultura de segurança é necessária para todos e todas. E ela, G2, então para aí, você que é pessoa física, você que é pessoa jurídica, que quer eternizar memórias com brindes super especiais e não mais brindes comuns para o seu negócio e para o seu time. G2 Brindes Personalizados é o lugar ideal, é a empresa ideal para o teu negócio, para o teu time. Então aqui na descrição desse episódio está o link para o site da G2 Brindes Personalizados e também para os nossos parceiros. Valeu, G2! E chegou o grande momento. Temos uma convidada aqui de peso, diria. Pesos pesados, viu? Respeita, papai. Você já sabe quem é, mas nossa convidada é psicóloga de formação,
com especialização em políticas culturais, mais de 13 anos de experiência em gestão pública. Ela é diretora no Museu das Favelas, onde lidera ações que valorizam as narrativas das periferias. Já passou pela Superintendência das Oficinas Culturais, coordenou programas como PROAC, ICMS e Pontos de Cultura, é fundadora do Canto Baobá, clínica voltada ao enfrentamento das violências estruturais. Ela tá sorrindo aqui, ó, gente grande, hein? Uma mulher que usa a cultura como ferramenta de transformação e consciência social. Façam muito barulho, muitas curtidas, muitos compartilhamentos para ela, Natália Cunha. Aí. Palmas, produção. Seja muito bem-vindo. Palmas, produção. Tudo bem, obrigada pela recepção. É tão legal ver alguém te apresentando. Você vai vendo o tamanho, né? Quanta história, assim. Obrigada pelo espaço, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento importante pra gente, né? Sim, Pautas necessárias. Nath, a gente tá muito feliz. sim. Esse episódio promete, galera. Nath, antes de mais nada, temos presentes pra você, que você vai levar depois dos nossos apoiadores do mais querido da TechSec Podcast, beleza? E aí, nós já vamos fazer aqui a nossa autodescrição, beleza? Então eu sou o Josué, um homem preto de boné camuflado, uso óculos, estou com uma jaqueta jeans, camisa marrom, a minha jaqueta está com a manga dobrada, eu uso um relógio no pulso. E é isso. Que isso, você tá melhorando, hein? Vamos lá, gente. Eu sou o Gustavo, sou um homem preto, blusa marrom e camiseta branca. Eu sou a Natália, uma mulher negra, eu tô com cabelo solto, ele é cacheado, crespo, na altura dos ombros. Eu tô usando uma blusa de linhazinha azul marinho e um colete por cima que é marinho e verde. Show demais. Passando a nossa autodescrição, vamos para o nosso Momento Fun Fact. Então, Momento Fun Fact com Natália Cunha, ao qual a gente vai chamar carinhosamente nesse episódio de Nath. Nath. Tan, tarararam, tan, tan. Vai lá, minha amiga. É estranho, né? Ouvir o Natália Cunha Não é? o Parece que tempo a gente tá todo. muito brava, né? De novo, obrigada pelo espaço. Eu vou lembrar uma história aqui, é isso? É isso. É o seu Momento Tô Fun aqui Fact. tentando puxar na memória e eu resolvi falar de memória, assim. Que ultimamente eu tenho colocado a culpa na Covid, agora tem um motivo, né? Todo mundo consegue dizer que sequela a Covid deixou. Eu digo que a minha falta de memória é da Covid, mas na verdade não é. E aí eu lembrei de um episódio, eu não lembro muito das pessoas, eu tenho uma memória muito ruim. E aí eu trato todo mundo igual, então isso me traz uma coisa que é legal, eu trato todo mundo igual, porque eu nunca sei quem é quem, né? E aí uma vez eu morava num bairro lá de São Paulo, passando pela rua, lendo um jornal, inclusive, andando na rua, lendo um jornal, vejam. E passei por um rosto conhecido foi tão familiar aquele encontro. Oi, tudo bem? Parei, cumprimentei, segui lendo o meu jornal andando na rua, na frente de uma escola famosa do bairro, assim. E aí eu me dou conta que eu cumprimentei o Selton Mello. Na maior intimidade, achando que eu conhecia. E na hora que eu me dou conta disso, eu me distraio andando na rua e eu caí na frente dessa escola. Nossa. E aí eu fico, nossa, onde que essa falta de memória me leva? Assim, porque eu não relaciono. E depois que cai a ficha, eu faço, nossa. Então eu passo alguns constrangimentos aí por conta desse lapso de memória o tempo todo. Isso tem mais de 20 anos. Eu sempre me lembro dessa história quando falo, nossa, qual a presepada? Constrangimento público você já passou? Eu fico, nossa, eu cumprimentei uma pessoa famosa que eu não conhecia, na verdade. Olha que doideira. E ele percebeu? Não sei. Acho que não, né? Ele deve estar Às vezes acostumado a ele ser achou que você abordado. conhecia ele mesmo. Exatamente. E eu também acho que tem isso, né? Ele deve Sim. estar acostumado a ser abordado por pessoas que não conhecem. E eu só cumprimentei. E aí, como é que você tá? Tô bem. Também. Então tá bom. Falou, tchau. É tão legal você ver essas histórias, sabia? A gente ouve um monte de histórias legais aqui. Essa é muito boa. Adorei. Ô, Nath, a gente sempre começa querendo saber um pouco mais da pessoa física. Conta pra gente um pouco da tua trajetória e como que foi se tornar uma empreendedora, uma diretora do Museu das Favelas. Conta pra gente aí como foi essa jornada.
Eu acho um bom começo, né? A gente não existe CNPJ sem CPF. Eu Exato. aprendi isso numa mentoria que eu fiz com uma pessoa iluminadíssima, Noelle. Trabalha essa questão do CPF e desse resgate, porque inclusive a gente tem que aprender cada vez mais a fazer isso, né? Assim, contar as nossas histórias, protagonizar, localizar o quanto que elas são transformadoras e tal. Eu sou uma típica mulher preta, pobre, que foi parar num lugar onde também não se encaixava, onde não se reconhecia. Eu morei num bairro de classe média de São Paulo. E eu era a única família preta do prédio, né? A minha família, eu, 2 irmãos, minha mãe, meu pai, enfim. Então a gente passou várias situações ali de exclusão também, mas menos de escassez, porque no final das contas a gente tinha ali um acesso já preservado por conta da localização. Os meus pais precisavam muito por estudos e tal, mas eu fui a primeira, a única, na realidade, entre os meus irmãos, né, a única da família a conseguir concluir uma graduação, fiz psicologia. E quando eu escolhi pela psicologia, na dúvida ainda, porque eu não acessaria uma universidade pública, né, por todos os motivos que a gente conhece, então eu escolhi uma universidade particular e eu tinha que fazer escolha. E era muito fácil de entrar, você tinha que depois conseguir se manter. Sim. Né? Mas entrar era fácil. E aí eu poderia praticamente escolher qualquer curso. E eu tinha essa vontade de fazer alguma coisa que eu pudesse ajudar a transformar vidas. Então já tinha uma busca ali. Eu fiz psicologia, rapidamente eu me encontrei na psicologia social, porque a clínica eu achava que eu não daria conta. Inclusive pela questão racial, porque as pessoas que acessam a clínica na psicologia, elas são na sua maioria brancas, né, que têm condições de manter né, um processo terapêutico que tem custo. E eu só fui experimentar de verdade a clínica durante a pandemia, quando surgiu esse projeto, aliás, uma correção, não sou fundadora, mas eu participei do Canto Baobá, que é uma clínica racializada, é uma clínica comprometida com as causas sociais, gêneros, raça, enfim. E aí eu me envolvi porque eu fiz sentido naquilo e para o momento que a gente estava passando também era bastante importante. Bom, aí fui trabalhar na área social em todos os tipos de pauta que vocês podem imaginar, pessoas que viviam e conviviam com HIV e AIDS, criança em situação de rua, criança em situação de acolhimento. Tudo que vocês podem imaginar, eu experimentei. Tive discutindo direitos, então, participei de alguns movimentos na Câmara Municipal, muito acompanhando essas pautas, que são políticas, mas elas, para mim, não eram partidárias. Eu não estava ali por nenhum partido, assim, nunca foi sobre isso. Sempre foi pela transformação social do indivíduo ou daquele coletivo e tal, né? E comecei a entender, e hoje eu entendo mais, né, que esse é o nosso modo de fazer, assim, a gente sempre foi colaborativo, né? Os quilombos, eles têm essa premissa, os povos originários têm essa premissa, Partir, né? que é de colaboração, de multiplicar, né, de troca e tal. E aí imaginar o que era o meu entorno, então, né, num processo de exceção, né, de conseguir acessar uma universidade, de com quem eu conseguia trocar e tal, eu ia buscando esses meus grupos de identificação. E essas pautas é que me levavam para o encontro com esses grupos. Foi muito rico, assim, eu acho que eu consegui sempre me manter muito centrada em aproveitar cada momento. Dito isso, em algum momento eu entendo que eu não ia conseguir ter um crescimento na área social, porque ela tem um limite, que é o desafio da sustentabilidade dos projetos que trabalham com essa pauta, né? E aí eu tomei a decisão de sair. Uma amiga na época falou, vai trabalhar com cultura. E aí eu disse, é isso, eu preciso trabalhar com a promoção da vida para fazer essa transformação social. Muito não com os dilemas, com as mazelas. E não que eu não fosse encontrar dilemas, né? Eu acho que eles estão em todos os lugares. Mas eu resolvi sair, assim, tinham algumas pautas que elas me atravessavam diretamente. Eu tenho um irmão usuário de droga que hoje vive em situação de rua. Na época não era, né, não estava ainda nessa situação que está hoje, mas já tinha sinais. Aí, enfim, envelhecimento dos pais. Aí, hoje eu tenho um filho, ele vai fazer 14 anos em dezembro. Ele é autista, nível 3 de esporte. Então, assim, tem uma série de desafios na minha vida pessoal, no CPF, que me obrigavam a ser uma pessoa
responsável e amadurecer e dar conta, né? E todo esse estereótipo que também vem com a mulher negra, né? De que tem que dar conta e de que... Darará, que me fizeram sustentar essa decisão de trabalhar com políticas culturais e com a promoção de vida. E aí eu me especializei, entrei na Secretaria de Estado inicialmente como técnica, teve um processo de desenvolvimento lá, foi lá que eu tive meu filho, enfim. E aí fui gestora de políticas super importantes para a minha formação pessoal, porque a primeira delas foi a Ponte Cultura, que é uma política do governo federal, política Cultura Viva, que é uma política de base comunitária. Então, ali eu tinha que falar de direitos culturais, eu encontrava com as pessoas que eram os meus grupos de identificação, Que legal. trocava de igual, então estava assim, eu sou gestor dentro de um ponto de cultura, então eu faço tal coisa, e você que é gestora dentro da administração pública faz tal coisa. Isso era muito natural, assim, a troca entre as Fluía, pessoas, né? porque eram pessoas, né, eram entre os pares, assim. E aí, dali, eu tomei uma decisão em algum momento de trabalhar em outro lugar. Surgiu o convite de eu ir para a Secretaria Municipal de Cultura. Fiquei 3, 4 anos lá. Trabalhei com as políticas de formação, com os programas de formação. Fui gestora de uma escola, de outros 3 programas que são lindos para a cidade de São Paulo. E isso foi até o começo da pandemia, quando eu recebi o convite de voltar para a Secretaria de Estado. E ali eu dei um salto, né? Eu, Natália, eu estou fazendo esse cruzamento aí da vida profissional com a pessoal, mas é isso, assim, tá muito atrelado o tempo todo, foi uma dedicação intensa para construir uma carreira. E eu acho que muito feliz, assim, em reconhecer que eu ainda estou aprendendo muitas coisas e que esse CPF tem uma expectativa de vida longa, assim, legal isso. para a gente poder alcançar alguma coisa. Bom, aí voltei para o Estado e ali esse salto me coloca num lugar de liderança desafiadora, porque a gente estava num contexto de pandemia e eu tinha que executar o maior orçamento de fomento à cultura da América Latina na época. Hoje a gente já superou isso, teve investimento de outras leis, mas na época era assim, e teve então uma confiança muito grande e uma colaboração, porque ninguém sabia o que fazer, né? A pandemia foi isso para todo mundo. Exato, Ninguém sabia o que fazer, exato. né? E então teve uma colaboração assim de todo o time, uma confiança da gestão na época e tal. Foi incrível, a gente fez entregas excelentes, e parte desse time está lá ainda fazendo grandes entregas, eu sou muito feliz por isso. Mas foi quando eu tive o primeiro convite para sair, eu estava realmente muito cansada, e desde então esse tem sido meu estado. Sei como é, né? Cansada. Enfim, e aí eu topei, saí, fui para uma organização social, comecei um projeto que hoje virou já um projeto que é o programa deste governo, que são as escolas de profissionais da cultura, é o CUT SP Pro. Na época eram as oficinas culturais, mas eu saí e ele se transformou no CUT, que é um grande projeto hoje, bem bonito. E eu recebi, então, convite para ir para o Museu das Favelas, e lá começa uma outra história. Enfim, vou contando agora A gente vai aos falar pouquinhos disso. para vocês. Em paralelo, aprendendo a ser mãe de uma criança que não fala, então você tem que ler o mundo de outra forma, ele não é verbal, Sim. ele cantarola. Acho que esses dias eu lembrei que enquanto eu trabalhava na atenção de entregas, eu sei que eu colocava o fone assim na minha barriga e dizia, segura a onda aí que eu já volto a te dar uma atenção. E trabalhava com o fone na barriga. E ele cantarola, o meu filho. Ele não fala, mas ele cantarola. Eu digo, será que tem a ver com essa época? Interessante. E assim, eu aprendo muito com ele, é desafiador, é enlouquecedor, inclusive, assim, porque não tem política, não tem também o jeito certo de fazer, porque cada pessoa com autismo manifesta de um jeito diferente, lida de um jeito, consegue se desenvolver de um jeito diferente. Uhum. Ele já está no auge dos seus 14 anos e quase 1,80 m e ainda quer um colo de mãe. Qual o nome dele? Então, Zuri. Lindo Eu nome. falo que eu faço cross-filho. Muito bom. Um beijo, Zuri. Boa. Nath, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou fazer 2 perguntas, na verdade.
Isso aqui é muito interessante porque vai conectar com muitas outras mães. Como que você equilibra tudo isso? Que a gente sabe que é o mais desafio, seu cross-filho. Gostei da definição. Muitas mães eu acho que se identificam com isso. Mas você tem talvez uma questão a mais ali, um plus ali de dificuldade e você vence, né? Como que você lida com tudo isso? As pessoas geralmente perguntam como você dá conta, e aí a minha resposta é não dou. Eu falei como você vence, porque você vence, você tá aqui, pô. Mas eu acho que fazendo escolhas e entendendo que a gente faz o que é possível, nem sempre o que é necessário, porque realmente a gente não dá conta de tudo. Quando meu filho fez 5 anos aproximadamente, eu me separei do pai dele, ele já tinha o diagnóstico e ele tinha quase 2 anos de idade. E foi por uma questão da relação adulta mesmo. O pai dele é um excelente pai, é uma pessoa que tenta dar conta de tudo sozinho, até mais do que eu, às vezes, assim, nessa coisa do manejo. A gente tem uma guarda compartilhada de fato, então é igual período. Então ele também convive com meu filho. Eu falava para ele assim, ou vai ser junto ou vai ser justo. Quando a gente começou a crise, né? Falava ou vai ser junto ou vai ser justo. E ele não entendia. Quando a gente se separou, eu comprei uma casa do lado da casa dele. Falei, vai ser justo então. Entendi. E aí a gente conseguiu criar uma dinâmica que de fato é justa para o Zuri. E então assim, isso me dá hoje uma qualidade de tempo para mim. Eu, quando estava assim, o meu filho há anos atrás, ainda numa ideia de dar conta de tudo, eu ficava exausta. Porque eu aproveitava os dias que ele estava com o pai para eu tentar vencer tudo. E aí eu entendi que eu não ia dar conta. Então eu comecei a pensar nessas escolhas. Uma preocupação que eu tenho, e aí isso é uma experiência muito particular mesmo, é com o futuro. Eu já identifiquei que eu primeiro corri atrás de deixar ele minimamente assistido. Então hoje ele vai numa escola de educação exclusiva para pessoas com deficiências, múltiplas deficiências. Então tem a pessoa que não tem o desenvolvimento motor, tem outro que tem síndrome de Down, outro está na cadeira de rodas por algum motivo, enfim. São várias situações ali. Inclusive autismos, e também várias. Ele vai nessa escola e ele vai para as terapias dele. Eu consegui criar uma logística que eu e o pai minimamente a gente desse conta, então eu consigo sair para trabalhar e saber que ele está assistido, mas eu já sei que passar dessa urgência, que era o que eu precisava para aquele momento, eu tinha que pensar no futuro. E aí eu fiz um acordo comigo mesmo, que é de não sofrer com esse presente, porque ele está bem assistido. E investir no nosso futuro. Então, tudo que eu faço hoje é pensando no futuro do meu filho, assim, tudo. Se eu, enfim, compro ou deixo de comprar, se eu estou ou deixo de estar, é pensando nas condições. Você resolveu o presente para trabalhar no presente para o futuro. Isso. Incrível. Esse tema vai aparecer mais na nossa conversa. Muito bom. E aí, o outro ponto que eu ia colocar para você é: a gente sabe do impacto da cultura, dos impactos sociais que traz, psicológico na sociedade, das questões das oficinas que você comentou, mas seria legal você trazer pra gente sobre a sua vivência sobre isso, do ponto de vista de impacto. O que você viu, que você fala, cara, as pessoas não conhecem, ou as pessoas que conheceram e conhecem e usam se beneficiam muito. Eu já fui uma pessoa que usei aqui não, em São Bernardo, e aí a gente queria saber de você. Muito bem. Eu penso a cultura, né, nessa busca que eu falei, que é sobre trabalhar com a promoção de vida, eu penso a cultura como um vetor principal nessa transformação de vida. E acho que é um direito das pessoas, é um direito básico. É que a gente fica correndo atrás, às vezes, né, de resolver a fome, a moradia, e não coloca a cultura como o centro da história. Inclusive, a gente já tem, economicamente falando, estudos que demonstram que o impacto do investimento na cultura traz um retorno econômico para a gente maior do que, por exemplo, a indústria automobilística. Então, a gente precisaria discutir a cultura desses outros lugares, assim, econômicos, sociais, para o desenvolvimento humano. E aí, o que eu posso acessar, tanto para trazer na discussão e trocar com pensadores, enfim, ou para fazer uma publicação, ou para garantir que uma oficina aconteça lá naquele território e atinja aquelas crianças, é o que eu busco fazer.
né? Acreditando que, de fato, ela é o maior, o principal instrumento de transformação social que a gente tem. E foi assim, né? As pessoas falaram muito sobre isso na pandemia, inclusive, que é, eu estou lendo um livro, estou vendo um vídeo, estou ouvindo uma música. Então, o quanto que a cultura que propiciou e salvou vidas durante esse processo de isolamento que a gente as pessoas, você falou muito bem, as pessoas esquecem disso, né? E fica algo que parece que é secundário, de que quem consome isso é uma pessoa que talvez ela não tem o que fazer. Exatamente. Tá ligado? É uma coisa que não faz sentido. Mas eu vejo a cultura como algo que cria pontes, sabe? Que leva pessoas a outros lugares, enfim, fazer com que elas sonhem, etc e tal. Faz sentido? Existem grupos que associam essa palavra a coisas negativas. É, a da cultura? Isso. É o que o Josu falou. Cultura é, sei lá, de pessoas que não fazem nada, ou de pessoas de um lado político. Muito louco isso. É por isso que eu te perguntei do ponto de vista de impacto, o que você viu, que você pode compartilhar, sabe? É muito doido, porque as pessoas, quando elas não entendem, né, o valor da cultura, elas também se deslocam para um lugar de seres sem cultura, né? Exato. Porque a cultura, ela não é só uma expressão artística. Ela é a expressão da identidade, ela é um modo de organização social. Tudo isso, na realidade, é a nossa cultura. Quando a gente fala a cultura do brasileiro, ou a cultura do nordestino, ou a cultura do paulistano, a gente está falando do modo dessas pessoas viverem. Então, quando a pessoa diz que não entende, não reconhece a importância da cultura, ela está dizendo que ela não é nada, ela não se define, ela não se posiciona nessa sociedade. Adorei essa definição. Exatamente. Ela não se define. Perfeito. Bom. Chegamos ao Museu das Favelas. E aí eu quero entender contigo, primeiro, o que é o Museu das Favelas e qual que é o propósito da existência dele? O Museu das Favelas é um projeto lindo, especial, assim. O museu, ele pretende ser o centro de encontro das culturas das periferias. Então, é um lugar para garantir, a partir do protagonismo, que as pessoas contem suas próprias histórias, para que a gente trabalhe o presente a partir das novas informações, que a gente pense nesse futuro, né, construa novas memórias para esse futuro e finalmente possa resgatar nosso passado contando essa história, porque nossa história foi apagada em vários sentidos, né? E aí eu acho que o museu ele vem com um propósito muito forte, que é de ser esse lugar de protagonismo, de desenvolvimento, de celebração da cultura periférica que é tão diversa. Então, ele não tem um acervo, ele não vem com uma história contada, diferente de outros museus, que diz, né, assim, Museu Emanuel Araújo, Museu Afro-Brasil, por exemplo, que tem todo um acervo, e que já, apesar da curadoria, que isso tudo é renovado, projetos, enfim, ele já diz a que veio, né, é um museu de arte. O nosso, ele não diz a que veio. Porque esse acervo, essa memória, ela vai ser desenhada junto e a partir do tempo, né? E aí o tempo aqui é nessa transição mesmo, de poder resgatar um pouco do que foi a nossa história, do que nos fundamenta hoje para pensar esses futuros das favelas, assim. Enfim, acho que ele tem hoje 7 programas que envolvem um centro de referência, uma biblioteca especializada com títulos das periferias ou por artistas das periferias. Então também tem muito isso, assim, da gente priorizar prestador de serviço, artista, produtor, que sejam pessoas que tenham a ver com o tema. A maioria dos nossos colaboradores são jovens, negros e periféricos, a maioria também mulheres, e a gente agora está entendendo que a maioria do nosso público está num museu pela primeira vez, porque ali ele se sente... Nossa, sensacional isso, cara. Presente, é muito doido, né? E nossos valores é justamente isso, assim, é criar poder... apresentar uma cultura, esse propósito, né? Fortalecer nossa cultura, fortalecer nossa cultura. E aí, a partir do reconhecimento, do pertencimento e do acolhimento.
E a gente vê isso no retorno da pesquisa, por exemplo, de público, assim, do tipo, aqui eu sinto que eu posso estar aqui. E assim, é um prédio histórico. A gente não precisou baixar a régua para fazer sentido. Nossa, Porque também tem isso, né? perfeito. E a gente não precisou baixar a régua para fazer sentido. Não, é um prédio histórico, tombado, né? Os nossos colaboradores com este perfil de ser jovens, pretos, perversos, estão sendo o tempo todo desenvolvidos para cada vez serem mais especialistas naquilo que o museu precisa ter. Eles não chegaram pronto. O museu não existia. O museu vai fazer 3 anos de idade agora. Nessa sede ele vai fazer 1 ano. E é um prédio simbólico no Marco Zero da cidade, vizinho do pátio do colégio, onde a gente tem um padre com quem a gente cada vez mais vem dialogando, porque a gente acha que essas histórias precisam ser contadas por todos os pontos de vista. Eu não preciso tirar alguém para eu reocupar. Eu preciso lembrar ele que eu também pertenço a esse lugar, né? Então, pouco esses movimentos que a gente está fazendo no território, agora fazendo parte de um circuito cultural importante, do lado de grandes centros culturais, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Caixa de Francisca, enfim, Museu da Cidade, que é um super parceiro nosso e também é um museu público. E a gente faz parte agora de uma rota turística. Então, isso também criou genial. Assim, se virem aí, porque a gente não estava pensando quem é esse público quando a gente abriu as portas. E aí a gente está agora se relacionando também com esse público, que são os turistas que chegam com N curiosidades, né? A gente sabe que a tendência ali é estereotipar, né? Criar um fetiche ali Eu ia do te perguntar sobre isso. Quais são as perguntas comuns que essa galera vem? Acho que a primeira é essa, por que, diferente do que você fez, assim, tem uma pergunta recorrente que é, por que um museu das favelas? Ué, por que não um museu das favelas? A minha vontade, nunca respondi isso, mas eu tenho vontade. Já respondeu. Na mente. Eu acho que a outra é, o que é a favela? E se tem em todo lugar? E aí a gente precisa lembrar que a gente está num país que tem dimensões continentais, né? E que as referências do sul global, elas são diferentes do norte, né? São muito diferentes. Sim. E que só no Brasil, sem considerar toda a América Latina aqui, mas só no Brasil, com essas dimensões que a gente tem uma diversidade assim, enorme. Então tem muito conteúdo para a gente conseguir trazer para dentro do museu. A gente pretende ter um trabalho já de nacionalização, de internacionalização e de interiorização também, porque quando a gente fala das favelas urbanas, são algumas manifestações, né? Então a gente tem muita música, né? O mercado fonográfico, inclusive, que vai lá explorar os meninos para virarem artistas e coisa e tal. Mas quando a gente vai para as áreas rurais, são outras manifestações. A moda de viola não quer estar no Rock in Rio. Não quer. E tudo bem. Mas ele quer poder viver da viola dele. Exato. Aí o fomento é outro. Ele quer poder ver o valor da expressão artística que ele tem. E aí o valor é outro, né? E ele quer contar a história dele, não quer que ninguém fique contando. Chega, sabe? Assim, Sim. vamos lá ouvir, vamos descobrir essa gente. E aí falando, a gente tem gastronomias, assim, São Paulo é muito rico nisso. Mas aí se você comparar também, no Nordeste, eu fui no museu recentemente, no Museu da Gente Nordestina, gente sergipana, isso. Acho que sim. Da gente sergipana. E tinha uma parede cheia de palavras deles, lá, regional, local. Eu não conhecia uma. A gente é muito arrogante em achar que aqui tem que ser referência, porque é uma grande cidade, né? Aqui eu digo São Paulo. Sim. Ou é um grande estado, ou é o estado que é potência econômica. Não, culturalmente falando, na verdade está lá, onde as pessoas já fazem cultura. E aí eu falei que é um direito básico, né, a cultura, mas o Estado também precisa se colocar nesse lugar de que ele não faz cultura. Ele precisa reconhecer a cultura que é feita, né? Sim. As pessoas fazem cultura, as pessoas vivem a cultura. Que legal. De novo a gente volta na questão de cultura e ela simplesmente acontece, né? Tem um estado, o estado do Pernambuco, cara, eu já fui lá 3 vezes.
eu vejo que é um estado que ama bastante essa relação com a cultura. Porque a cultura do carnaval, por exemplo, tem museu, pô. Sim. Que Por você isso que eles entra falam lá. que são bairristas e Exatamente. tal. Esse termo vem de lá, pô. São pessoas muito aculturadas, talvez eu diria. E aí um ponto, um depoimento, você citou um termo aí muito legal, que o quanto às vezes para pessoas pretas, o museu ele é algo distante. E aí eu lembro da minha infância ali, nunca cinema e museu eram coisas que eram muito difíceis de alcançar. É, né? Tipo, você vai assistir um filme no cinema. Cara, eu fui assistir um pouco mais velho o meu primeiro filme no cinema. Pra museu, eu fui mais velho também. No Museu da Língua Portuguesa, depois eu fui pela escola na Pinacoteca. Mas não foi uma parada com 3 anos de Não vida, era algo que sabe? era acessível, né? Assim, não era não questão de acessível de Não era mas nem acessível- falado. não é um assunto. Não é um assunto daquele ciclo, sabe? É, mas isso também é um aspecto do acessível que a gente, a Sim. discussão de acesso que a gente faz e o quanto que Quebra isso esse paradigma, tá né? num racismo estrutural que a gente tem. É sobre isso, assim, muitas famílias, principalmente brancas, assim, têm esse hábito desde pequeno, faz parte, porque Exato, inclusive cara. foi o tio que produziu, porque é o lançamento do livro da madrinha, É. porque a prima foi viajar para fora e faz parte de um grupo, sabe? Então, realmente era muito distante dos nossos hábitos culturais. E aí, quando a gente pensa que, no final das contas, a gente se foca na sobrevivência, isso fica secundário, né? Assim como a terapia que eu também falei, né? Exato. Fica secundário, não é todo mundo que pode. Então, é importante a gente falar disso, assim, não só pode como deve, e não só no lugar de que recebe, né? Porque tem muitos projetos que é isso, assim. Ah, que legal, tô a fim de fazer um projeto cultural aqui. Aí começa do zero como se não existisse nada naquele lugar, né? Como se fosse salvar ali, resolver e tal. Então, que lugar que você está se colocando nessa relação, né? Como que continuam os processos exploratórios, assim, o que a gente está Sim, tirando de cara. quem, né? É bem importante. Ô, Nath, eu até pesquisei aqui antes de falar pra não falar besteira. Mas em 2019, Estação Primeira de Mangueira lançou um dos samba-enredos mais bonitos, assim, pelo menos da minha concepção, que ele fala justamente histórias pra ninar gente grande. Vocês vão lembrar, Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Vocês conhecem? Brasil. Brasil Meu chegou a nego, vez Mangueira de ouvir chegou. Maria. É, exatamente, isso aí. Enfim, e ele fala justamente a história que a história não conta, que é contado por uma menininha ali, ela tá lendo uma história e aí a escola de samba passa na avenida e conta a história de Marielle, enfim, Desde 1500 Dandara. tem mais infração do que descobrimento. Exatamente. É muito legal. Mas por que eu tô conectando isso daqui, nessa conversa? Que história que o Museu das Favelas vem contar Que legal. a partir da existência do Museu das Favelas? Então, tem esse desafio da diversidade, né? A gente tem um compromisso com a interiorização. Então, a ideia não é só estar ali bem localizado e atender aquele público que consegue chegar na gente, mas é se tornar um lugar de referência e acessível. Então, a gente tem projetos de itinerância, a gente tem projetos de formação de público, de formação de artista. E eu acho que isso vai fazendo a gente se movimentar para além daqueles muros, né? Além Então, do território, né? além do território. Então, ao mesmo tempo que a gente assume o contraste arquitetônico de ocupar aquele prédio que é simbólico, é emblemático, é importante para a cidade. E aí, hoje, inclusive, eu fiz a mediação de uma visita e eu estava contando que no salão nobre do prédio, ali era o Palácio da Justiça. E no salão nobre do prédio, que a gente ocupou com arte da periferia, mas sem esconder a ornamentação do prédio, tinha uns quadros de ex-secretários, juízes, não sei quem são aquelas pessoas, que tem um padrão de quem são aquelas pessoas, a maioria era homem, enfim. E esses quadros são grandes, assim, né? Tinha uma presença no As salão. bordas douradas.
Aí eu ficava, né? Como é que a gente vai tirar esses quadros e colocar alguma coisa que mostre mais a gente, quem a gente é, ao invés desses quadros, né? Os quadros sairiam mesmo, porque a função do prédio mudou, e a gente colocou uma obra de poesias escritas no espelho. Vocês que não foram ainda, precisam ir lá ver. Mas é uma coisa muito bonita e poética, porque daí, ao invés de você ver a imagem de um homem, enfim, que tem a sua história, a trajetória na justiça, você se vê. Cara, isso é sensacional. Então, tentando responder Incrível. um pouco a pergunta, eu acho que é isso, assim, a gente tenta fazer as coisas de um jeito muito representativo e participado. A curadoria dessa exposição, que chama Sobrevivências, que tem um trocadilho aí, sobrevivência e sobrevivências, tenta trazer essa diversidade do que são as favelas, tenta trazer a diversidade das expressões, porque a gente não trabalha só com artes visuais ou com música, né? A gente tem várias manifestações do artesanato, enfim, a própria culinária, a gente tem várias manifestações que definem o que é a cultura de Sim. cada um, né? Então a gente tenta trazer isso também, inclusive a tecnologia, a inovação. O próximo espaço que a gente vai abrir ainda esse mês, considerando aqui o nosso encontro, daqui a pouquinho, já dando um spoiler, assim, vai ser um espaço que compõe essa exposição para falar do futuro das favelas. Que Legal. legal. Então, um encontro muito feliz, e aí peço licença um pouco para voltar aqui na pergunta, que a gente é um espaço público do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, e gerido por uma organização da sociedade civil, que no final das contas é quem propõe muitas coisas. A gente segue as diretrizes do Estado, mas a gente consegue propor e acordar com o Estado qual é a direção. É a partir dessa organização que existem os técnicos. E essa organização, especificamente, ela é uma organização que é o IDG, o Instituto de Desenvolvimento e Gestão, é uma organização de capilaridade nacional. Então, a gente também faz a gestão do Paço do Frevo, que você falou, que trabalha com a memória do frevo. A gente faz a gestão do Museu do Amanhã, que é um museu de ciência e o lugar mais visitado, o museu mais visitado do Brasil, assim, referência para o mundo. E também faz trabalhos técnicos. A gente acabou de implementar o Museu das Amazônias e a gente, enfim, tá podendo, né, usufruir já desse espaço durante a COP 30 aqui no Brasil. Então, uma diversidade que também é sacada por quem trabalha, pelos trabalhadores da cultura, né? E assumida como um compromisso. E para mim é um encontro muito feliz, agora voltando para você, isso porque o propósito do Instituto é esperançar futuros possíveis, independente do tema. Então, poder falar dos futuros possíveis a partir das favelas é um encontro de fatores, assim, que daí a gente começa, de fato, a falar, favela é potência, porque o povo fica, favela é falência, favela é potência, né? E aí a gente tem a discussão, inclusive, da criminalidade, da criminalização da arte das favelas, né? Voltando a leis super antiquadas, assim, a gente teve a lei da vadiagem, Sim. né? Que era para capoeira, pro samba e agora pro funk, enfim. Então, para mim, é um encontro muito feliz, porque eu sei que conjuga assim, o propósito do museu, enquanto um equipamento público e do governo, enfim, com o do Instituto, que é quem se propõe a fazer a gestão do museu, né? Que é esse esperançar, assim. Então, a gente fica buscando formas de esperançar e que não fique só dentro do prédio, que extrapole e que traga pessoas que de fato sejam impactadas pelos projetos. Incrível. Eu adorei a existe questão do espelho, cara, só precisava falar isso. Eu também. Porque você se vê, a história que o museu tá contando é justamente a nossa Dos história de quadros. agora. Do samba enredo que você falou, tem um trecho, tem sangue escondido num quadro atrás do herói. Emoldurado. Reconhece, meu pai. Eu sei toda essa aí. Mas qual era a minha pergunta? Sobre a especificidade das favelas. O museu, ele abrange muito mais as favelas de São Paulo ou geral? Com a cultura, talvez, do Rio de Janeiro? A gente tenta que seja geral. Óbvio que por conta da sua localização e de todo esse
processo de interiorização também que a gente precisa pensar o tempo todo, né? Como é que conversa com o violeiro, né? Acaba sendo muito mais representativo para São Paulo. Mas as discussões, pesquisas e tudo mais, a gente já consegue extrapolar bastante. E os projetos de itinerância também. A gente já teve em mais de 5 estados do Brasil. A exposição que a gente abre esse mês, que é, dando um spoilerzinho aqui, é uma assessoria lá, ó. Nem? Mas é uma exposição que ela tem representado 7 países diferentes. São mais de 40 artistas, quase Uau. 100 obras e artistas de favela, homenageando um grande pensador nosso. Então, assim, a gente vai tentando ramificar, né? Porque não se resume aquilo. E como eu disse, não está pronta a história. Sim. Né? Assim, fala isso porque isso é favela. Não. A favela todo dia está precisando se reinventar, não só nos seus modos de fazer, mas na sua sobrevivência, né? Como que a tecnologia tem apoiado? Nossa, então. Primeiro assim, tecnologia pra gente não é só a tecnologia, né? Não é só instrumento, eu não sei como é que vocês definem isso. Aí me ajudem, batam esse papo comigo. Mas tecnologia pra gente é um modo de fazer, né? Então tem inteligência artificial e inteligência ancestral, né? Uau. Então a gente fala dessa tecnologia, dessa troca de saberes. A gente usa muitas ferramentas tecnológicas. Viva as claro. curandeiras. Viva as curandeiras. Né? A gente vai, enfim, fortalecendo, eu acho que essas trocas de saberes. Isso pra gente é uma tecnologia, né? Demais. E eu tento fugir aqui, aprendi com uma amiga, fugir do termo da tecnologia social, porque parece que é sempre menor, né? Isso também é uma tecnologia. Incrível. Isso tem pesquisa, isso é fundamentado, isso é eficiente, a gente consegue desenhar de várias formas. Tal. E, claro, fazendo uso de instrumentos tecnológicos, inovadores, e eu acho que tanto para criar espaços imersivos, né, falando de exposições mesmo, assim, eu acho que é a partir da tecnologia que a gente consegue garantir algumas imersões. Acesso também, a gente tem alguns projetos que são virtuais, são exposições virtuais. Uhum. Ainda não tem tanto quanto eu gostaria, projetos voltados para acessibilidade mesmo, de públicos diversos, né? Mas acho que por conta ainda da idade do museu, é um museu muito novo, mas eu chego lá, eu estou pegando no pé do time para a gente conseguir desenvolver isso. E eu acho que a tecnologia é um grande protagonista para a gente criar espaços acessíveis. E eu acho que na troca de informação, porque é muito dinâmico também, né? Os dados, os acontecimentos, Sim. o acesso às expressões. Sabe aquela música que foi lançada ontem? Né? Ela só chega na gente porque hoje a gente tem essa facilidade de estar conectado. Exato. Então, eu acho que na troca de informação também é bem importante. Adorei. Eu preciso falar que eu adorei porque a gente fica muito preso, de fato, principalmente a gente, na tecnologia, nesse tipo de matéria-prima que você falou, e a gente esquece justamente que você falou da tecnologia ancestral. Eu já li muito sobre o uso das tecnologias pelos orixás, cara. Sabe? Da madeira, do ferro, da água, De cada um sabe? com seus elementos. É isso. Então, tem o além disso, né? Não é só instrumentos. Exatamente. Ô, Nath, você fala muito bem de cultura. Você era a pessoa certa pra falar sobre isso pra gente. Mas eu queria saber, a gente não, porque eu não me coloco nessa posição. Mas existe um estigma que o brasileiro tem síndrome de vira-lata quando a gente fala do exterior. A gente é o vira-lata, né? Mas não. Eu acho que o Brasil é muito potência. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Mas eu queria saber de você, eu fiz todo esse contexto pra gente não ficar parecendo que é diminuindo. Se você tem referências fora Brasil, talvez você tenha, até eu imagino que você vai falar pela sua blusa, mas, mas eu queria saber se você tem referências que te ajudam a aumentar o cabedal de conhecimento com relação às questões relacionadas à cultura. Você sabe que as minhas principais referências são Brasil mesmo. Aí, cara, a gente se identifica, tá vendo? São Brasil
E como eu disse que eu tenho uma questão de memória, eu vou falar sempre daqui para trás, tá? Não sei até onde eu consigo chegar, não. Mas eu acho que eu me preocupo muito com o presente para pensar esses futuros. Então eu tento estar nas relações. E aí, durante muito tempo, as minhas referências são pessoas do meu cotidiano. Uhum. Assim, foi uma professora que eu tive, né? E eu citei até numa entrevista na Lúcia, uma querida, na psicologia, ela virou e falou assim, a gente vai fazer um trabalho que chama Escuta Surda. Era o nome da pesquisa dela de doutorado, se não me engano. E porque a gente na psicologia fica discutindo a escuta ativa. E ela falou assim, esse aqui é a escuta surda, não tem nada pronto, vocês vão começar do zero. Entendam aí qual é o tema de vocês, vão pesquisar, vão entender o que faz sentido. E aí foi a busca do sentido. Puta, aquilo foi transformador na minha Nossa, vida. que legal. Eu já tô viajando nisso. Aquilo foi transformador na minha vida. E essa pessoa é minha referência. E tenho a sorte de ter como amiga. E a gente voltou, se reencontrou depois, né? Eu já estou formada há alguns aninhos, sem denunciar aqui, mas alguns aninhos. E a gente se reencontrou e tal. E aí, falando de um passado mais recente, assim, e citando... É para eu citar pessoas mesmo? Posso ir por Pode aí? citar. Pode, fica à vontade. Eu tive uma aula no programa de desenvolvimento de executivos negros, que eu, inclusive, estava comentando com vocês antes da gente começar, com uma mulher fenomenal, a Grazi Mendes, que ela fala de futuros, e eu saí dessa aula chorando. Isso para mim é referência. Porque nessa busca que começou lá atrás de sentido, quando você encontra pessoas que já estão fazendo coisas muito importantes a partir das mesmas premissas, dos mesmos valores que você, pronto. Exatamente. Né? Essa é a maior referência que eu tenho. Então tá no meu cotidiano. A Grazi vale super a pena. É uma mineira maravilhosa. Ela fala dos futuros possíveis e ela fala, se eu passar por aqui e isso aqui não ficar mais bonito do que quando eu cheguei, isso não vai ter feito sentido. Eu preciso fazer. E aí a provocação dela para os executivos é, qual é a mudança que a sua caneta quer fazer? Até onde você vai? Então, são pessoas nossas contando as suas trajetórias e superações, né? Para a gente poder pensar junto e se fortalecer, inclusive, porque a gente parece ilhado às vezes, né? Exato, tá numa bolha, né? Grazi Mendes. Grazi Tá anotado Mendes. aqui. Já anotou aí? Tá anotado. Cara, eu viajo nisso porque você sabe que eu já bati muito esse papo com o Gu. A gente já fez algumas viagens juntos. E tem um lugar que a gente se conecta muito, que é a Bahia. E por que a gente se conecta muito na Bahia? Por quê? Então, Dois bagunceiros, né? não. Não. Ah, por quê, então? Eu ia te falar isso. Tem uma questão de energia, tem uma questão É. de cultura, tem uma questão que a gente se encontra, que a gente se vê. O lance que você estava falando lá antes. A Bahia é como se fosse um espelho. É Quando você falou. É. A Quando gente você, tem que pertencer. Sim. quando você comentou lá fora de entrar numa sala de 40 pessoas iguais a você chega na Bahia, você não fica preocupado, Não. sabe? Exato. Então eu perguntei por conta disso, sabe? Mas a gente encontra isso aqui. Sim. Por isso que eu falei que eu sou muito Brasil, assim. E eu gostei muito da sua resposta de as referências estão próximas. E a gente, às vezes, sabota isso, né? É tipo, vou ter que ir pra Bahia pra me sentir pertencido, mas existem espaços aqui que tem isso, entendeu? Exato. E é isso, a Bahia é nossa, é o lugar mais preto fora da África, né? E a segunda capital mais preta é em Cali. Eu tive lá recentemente, fiz uma viagem de pesquisa para pensar um pouco esses centros urbanos. Lá eles não chamam de favela, mas é muito parecido com as favelas que a gente tem. Eu fui para Medellín, na realidade, onde teve uma transformação social importante. Sim. Depois passei em Cali e Bogotá, e aí Bogotá já tem dimensões de São Paulo, né? Já é uma cidade grande também e tal, fazendo, enfim, algumas agentes, fazendo esse trabalho de pesquisa para trazer algumas referências para os nossos trabalhos também. E por lá também ser a segunda capital mais preta fora da África,
tem essa aproximação. E aí tô querendo te dizer assim, por que que a gente se sente bem quando a gente está em lugares como esse? Porque a gente pertence àquele lugar. Porque você encontra esses pares, né? Você tem essa identificação. E por isso que eu chorei na aula da Grazi. Porque você faz, cara, não é porque ela me contou uma novidade, é porque eu pude ver alguém falando, vivendo, fazendo aquilo que acredita, que faz muito sentido e que eu me identifico. Conecta, né? Eu me conecto. Grazi tem um livro, vou deixar também, que chama Ancestral do Futuro. Vou ter que Nós escrever somos os agora ancestrais também. dos futuros, né? Dos futuros. E aí é a importância das decisões do agora, né? Que a gente é ancestral, a gente fica falando dos nossos ancestrais, já tem bastante gente que começou a ter essa preocupação, né, de referenciar os mais velhos, enfim, de recontar essas histórias, né. E você também falando do quanto que a gente não reconhece a nossa cultura, assim, a gente tem muitos cientistas, pioneiros em várias expressões e... A gente descobriu o avião, pô. Pois O é. brasileiro é desenrolado. É isso. E às vezes a gente precisa sair daqui, fazer isso fora daqui, Exato. para alguém dar valor, porque a gente não tem esse trabalho de incentivo, né? Sabe, É quando muito a gente louco. tava falando de Vai lá. cultura, desculpa, Gu. Não, vai Quando a lá. gente tava falando de cultura, eu ia falar justamente isso. É, As cara. pessoas viajam, aí quando elas estão fora daqui, elas falam, meu, que saudade, o Brasil tem isso. Aí fala da cultura do brasileiro quando você... E aí você dá valor quando você saiu. Não, mas existe até um ponto de... Quando essas pessoas viajam, e eu já ouvi muito isso nas minhas rodas de conversa, tá na rota dela de atividades a serem realizadas visitar um museu. E aí você pergunta, mas você já foi no museu no Brasil? Nunca. Não. E aí você quebra as pernas da gente, velho. Entendeu? É verdade. Qual o valor que a gente dá para as nossas, né, para os nossos espaços, para as nossas produções. Exatamente. Boa. Quero falar um pouco, antes de você, Vai lá, velho. Vai lá, da questão de como as instituições, elas de fato aprendem com a favela, com os jovens de favela, do ponto de vista de inovação, criatividade. O que as instituições, elas podem colher dessa relação? Até pegando um gancho com o que a gente acabou de falar, tudo, né? Tudo que elas quiserem, assim. Não Agora, o tem que elas limites. têm feito tá longe de ser bom, assim, eu acho. Porque ainda a gente aparece... A favela, ela é predominantemente preta, né? Sim. E aí tem um atravessamento aqui que é racial, que é necessário localizar, e que coloca a gente ainda muito no lugar do objeto, né? Do objeto do estudo, do público-alvo, sabe o público-alvo? Uhum. Público-alvo, dos projetos. Então, é complicado, assim, eu acho que pensar que a gente ainda está usando os mesmos modos operantes que não tiram, sabe, a população das favelas desse lugar de público-alvo, né? Que não coloca ele, de fato, como fazedor dessa cultura. Exatamente. Que não coloca ele... E aí a gente traz para o museu. A gente abriu já várias vezes. A gente abre vaga para alguma oficina e anuncia. E aí, assim, 3 dias, 300 inscritos. Uau. As pessoas querem ter acesso a conhecimento. Elas querem se encontrar e trocar entre elas. Então, para a gente já não tem mais esse dilema do presencial, online, não sei o quê. As pessoas querem estar dentro do museu para fazer aquilo acontecer. Assim como eu imagino que querem nos territórios também. Mas isso ainda é muito desconectado. Então, quem está fazendo e quem está recebendo ainda não tem, nem sempre tem essa integração. Diferente de territórios como a gente acabou de citar, né? Onde já são as mesmas pessoas. Quem faz é quem vive, é quem consome e tal. Mas numa cidade como São Paulo, isso é mais difícil de ser visto, assim. E se conectou com o papo que nós tivemos com a Ruth Kaesk no episódio. Ela disse que ela criou um Elas Empreendem, que é um programa para mostrar, dar aulas de empreendedorismo para pessoas, principalmente mulheres pretas na comunidade, e que muita gente quer executar e deixar o lado operacional da parada. Uhum. E ela descobriu nessa vivência. Pois é. É verdade, né? Eu tô pensando justamente como as coisas se conectam, né? Exato. Tem até uma... Desculpa. Tem até uma polêmica em cima disso, né? Que com a sua pergunta das empresas, o TechSec, ele é muito conectado com um público mais business. E em 2025, que é esse ano,
quando... E aí eu não tô falando de lado político aqui, só para deixar claro, mas quando o Trump assumiu, ele mandou tirar lá as políticas de diversidade. Pois é. E aí teve um impacto nas empresas, enfraqueceu ali essas questões. Eu queria entender se você sente que de fato isso se enfraqueceu do ponto de vista de procura do mercado de negócios mesmo por pessoas, da questão de diversidade e tal. Se você vê que isso é uma realidade. Eu enxergo que sim. Uhum. Eu acho que você também, pelas nossas vivências. Isso é circulado em jornais, enfim, porque as empresas... Algumas pessoas especialistas até que vieram aqui falam é a primeira área de corte, Exato. né? É que você começa a pensar igual, você não tem diversidade, você não tem espaço de outras opiniões. E aí conecta com o assunto aqui, porque quando a gente tá falando de favela, do povo periférico e tal, como que a gente quer inserir essas pessoas no mercado de trabalho? Como que a gente quer criar oportunidades? Como que a gente quer fazer isso acontecer? Se a gente esquece isso, a gente dá passos para trás, tá? A gente retrocede. Não tem a visão de como é. Sim. Se quando sou eu que tô com a caneta na mão, no final das contas eu não tomo a decisão de fazer isso, né? Então, assim, no museu a gente tem um compromisso, né? Assim, as coisas já estavam acontecendo. O museu continua segurando firme, assim, né? Na verdade, tem uma frase que eu traria para vocês que é do movimento das pessoas com deficiência. Na realidade, eu vou pedir licença e vou pegar emprestado, que é nada sobre nós sem nós. Então não tem como... Eu estava falando de protagonismo agora. Então, quem conta a sua história é você mesmo, ou alguém que você autoriza, alguém que você constrói essa visão do que é a sua história. Exato. Né? Então, no museu só faz sentido, diante de todos os projetos, metodologias que eu fui falando para vocês, se a gente continuar assim, né? Até para conseguir, de fato, acessar onde tem que acessar. Então, ali eu acho que está tudo bem, assim. Mas, claro, a gente vê o impacto no mercado, eu estou com outras pessoas, público muito business, e a gente vê alguma coisa tentando chegar mais perto do museu, tipo assim, o interesse por um voluntariado ao invés de um patrocinador, sabe? Uma coisa assim. E o que é o voluntariado, né? Assim, eu vou lá, claro que tem políticas que podem ser interessantes, mas, no geral, a pessoa quer ir lá e fazer a boa ação dela e a gente não acessa todos os resultados, todo o impacto, enfim. São ações mais efêmeras, são mais passageiras, assim. E eu acho que o mercado, na realidade, não tinha aprendido ainda a trabalhar com a diversidade. Chegado lá, né? E aí, a autorização de não trabalhar, entre aspas, né? Ela, na verdade, faz o mercado relaxar um pouco daquilo que já não estava dando conta. Isso. Né? A gente tem, às vezes, coisas muito básicas, porque eu fiz um curso, e aí eu não vou citar, tá? Uhum. Mas, enfim, num lugar renomado, com pessoas grandes, executivos de muitos setores e tal. E um curso robusto, com vários módulos de formação, enfim. Chegou a minha última aula, a última mensagem do professor foi: então é isso, vocês precisam se ouvir mais, vocês precisam trocar entre vocês. Eu, psicóloga, né, já tinha passado o curso todo, vi várias matérias assim totalmente novas para mim, que eu ficava, meu Deus, que horas que eu vou alcançar isso e tal. Mas nessa última aula, a última mensagem foi tão simbólica para mim. Eu falei, é sério que essa gente faz tudo isso, investe tudo isso de tempo, tudo isso de dinheiro para ter essa mensagem final? E não que ela não tivesse importância, é que para mim ela é muito básica. Vocês precisam se ver como gente. Vocês precisam conversar entre vocês. O diálogo tem que acontecer. Uai, vocês estão se relacionando como pessoal? Assim, questões minhas, pessoais, sabe? Talvez por conta da minha formação de base. Por isso que eu gosto de localizar de onde que eu falo e penso tudo isso. Mas eu fico... É tão básico.
É tão básico, né? Então, eu acho que a gente ainda, em algumas discussões, não tinha avançado o suficiente. E aí, esses retrocessos que são históricos, cíclicos, fazem parte, acontecem. E a gente precisa saber como lidar. E eu acho que cada vez a gente tem mais inteligência e tecnologia para lidar com esses retrocessos, sabe? Mas não me assustam do ponto de vista histórico, se a gente pegar isso faz parte, né, de movimentos históricos. Então, a gente tem grandes períodos de inovação, de desenvolvimento, e aí depois tem uma retração, enfim. Acho que isso faz parte realmente, mas em algumas pautas é isso. A gente não tem ainda sustentação, elas são as primeiras a serem atingidas, e no final das contas, as pessoas já não estavam sabendo como lidar, e aí aquilo normaliza. A gente tem que tomar cuidado com a normalização, né? Perfeito. O que você vê em relação ao futuro, Nath? Ao futuro das favelas, ao teu futuro enquanto diretora hoje do Museu das Favelas, mas enquanto profissional e pessoa? Filosófica. Eu recebi mas eu acho que eu vou sempre para essa linha também, tudo bem. Eu recebi um conselho esses dias que me tocou um pouco, que foi: não existem tantas Natálias, só faz o que você tem que fazer. E aquilo me tocou muito, de uma pessoa bastante importante na minha área, enfim. Porque eu ainda estou tentando dar conta de tudo. Eu vou escolhendo qual é o tema, mas no final das contas é sempre muita coisa. Equilibrando vários pratinhos, né? E aí é isso. Estado civil cansado. Crossfit, adorei essa. Mas então eu acho que o que eu vejo de futuro para mim é fazer o que eu tenho que fazer. Eu preciso tenho um compromisso ético, eu sou muito rigorosa com os meus compromissos, tenho um compromisso ético, moral comigo, que é de fazer da melhor maneira possível, de estar apaixonada pelo que eu estou fazendo. Quando esse brilho acabar, quando eu não tiver esse espaço, por conta do mercado, por conta de qualquer outra questão, eu me retiro. Eu tenho essa, sabe? Eu não gosto de estar onde eu não sou bem-vinda. A gente aprende isso quando é pequena, especialmente quando a gente é preto, né? Sim. Então, eu levo isso para a vida, assim. Então, o meu futuro é esse, é fazer o que eu vim fazer aqui, que hoje é ser uma diretora negra num espaço público, que é o Museu das Favelas, que pretende ser referência no que faz. Então, é para isso que eu trabalho com o meu time, é para isso que o museu vem trabalhando, assim. E o futuro do museu, eu acho que é poder viver, poder existir, né? Ele é muito novo, ele tem 3 anos, é uma criança ainda. Eu espero que ele adulteça, que ele floresça. A gente também vem trabalhando para isso, né? Se a ideia é ser referência no que a gente faz, é também fincar o pé ali e poder fazer isso se multiplicar. Não só na vida das pessoas que estão se dedicando, mas de quem consegue acessar e para outras histórias surgirem. Os horários de atendimento lá, de visita? Museu das Favelas, de terça a domingo, das 10 às 17 horas. Em novembro tem uma grande programação, então eu ainda não tenho toda ela aqui, mas vale a pena acompanhar nas redes sociais, @Museu das Favelas. E no site, toda a programação disponível. A gente tem agora estamos trabalhando com o tema da COP, né? COP 30, Justiça Climática. Isso tem sido importante para a gente, e tem toda uma preparação aí para as próximas exposições que virão. Que show. Nós iremos em novembro. Em novembro a gente vai tomar. Vamos lá. Pronto, convidado de honras. E tá gravado. Eu queria só fazer uma pergunta aqui, a gente tá indo quase pro nosso finalmente. Como que é para você ser líder, uma mulher negra com tanta representatividade? É uma grande responsabilidade, assim. Assusta um pouco, eu acho. Assim, primeiro, eu fico feliz por mim. Que conquista, que legal. Poder fazer e não dizer o que eu gostaria que fizessem, né? Eu tenho muito respeito também pelos meus pares, que são os outros diretores do Instituto, pelo presidente do Instituto. A gente constrói isso muito junto. Então, todos os dilemas eu consigo ali, enfim, ser ouvida e trazer na perspectiva do nosso projeto. E isso me fortalece, né?
E aí eu volto para dentro de casa, assim, quando eu olho para essas carinhas todas e todo mundo querendo fazer, é um feito histórico. Que legal. Quando você pega a fotografia hoje do Museu das Favelas, o que a gente está fazendo é história. E aí eu fico feliz, né? Isso me fortalece, porque é desafiador o tempo todo. As mazelas não sumiram. Não é que eu não tenho problemas. Tem problemas. A gestão de pessoas é difícil pra caramba. Assim, conciliar orçamento com patrocínio, com expectativa de marca. Bom, vocês, né, vocês como empresários sabem, assim, difícil pra caramba. E eu preciso tomar a primeira decisão e dependendo da alçada dessa decisão, eu preciso escalar, né? E aí são outras mesas de negociações. Então, assim, é realmente muito trabalho, mas quando você está fazendo junto e vendo que faz sentido para mais gente, putz. Perfeito, cara. Eu Incrível, fico sem dormir, incrível. tá tudo bem. A gente... Caramba, eu já virei um fãzão seu. Você tirou as palavras da minha boca, cara. Eu ia falar assim, a gente não... É legal Eu tô essas muito conexões feliz, que esse mês traz, velho. Até pra nós, assim. Eu tô muito feliz, viu, Nath? Porque o Gustavo falou muito bem aqui. Você tirou as palavras da minha boca, velho. Você é uma mulher serena, cara. Super sábia, sabe? Fala calmo, tal. E ensina um monte de coisa no que você transmite toda vez que você abre a boca. Então eu aprendi Exato. muito aqui hoje. E eu sei que as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, seja ela no metrô e tal, que a gente já teve alguns testemunhos, estão aprendendo também com você. Obrigado, Nath. De verdade. 1 minuto no terminal. Então, beleza. Vamos para 1 minuto no terminal com a nossa amiga Nath. Professora, viu, gente? Ai, Fala pra gente uma pessoa que te inspira. Era uma mulher negra, mas pode ser um homem, pode ser uma pessoa, pode ser quem você quiser. além do meu filho, eu vou citar a Grazi Mendes, que já foi mencionada aqui. Beleza. Um livro, um filme que todo mundo deveria assistir. Vou ficar com o da Grazi, que também já citei. Ancestral do Futuro. Ancestral do Futuro. Favela é 3 pontinhos. Favela é... Vou ficar no óbvio da potência. Um sonho. Um sonho? Poder escolher. Ter o poder de escolha. Escolher o que eu vou comer, aonde eu vou. Escolher dormir, descansar. Escolher ser amada, ser escolhida. Poder de escolha. 20 de novembro. É o dia da gente ainda dizer que existe uma luta pela consciência negra, que devia ser consciência de todos, né? Uma frase que você leva pra sua vida. Vou pegar também, sendo bem repetitiva, nada sobre nós sem nós. Natália, em uma palavra. Ponte. Uau. Eu tinha pensado nisso, você depois falou, somos ponte, e essa é uma definição que eu trago comigo há algum tempo, assim. Eu preciso ser meio e não fim para um monte de coisas, né? É a isso que eu me coloco à disposição. Ser ponte. É isso. É Fechamos nada nosso sem nós? Nada sobre nós sem nós. Também é o nome de um livro. E as pessoas do movimento, as pessoas com deficiência, usam. Esse livro, na verdade, é uma teoria, enfim, tem conceitos que o pessoal estuda aí sobre deficiência. E eu acho que faz tanto sentido, né? Faz Sim. todo sentido. Ela é tão rimada e eu sempre peço licença, pego emprestada, porque eles não gostam, né? A verdade é E essa. o Emicida já diria, tudo que nós tem é nice. É o revisora, você já sabe qual que é a frase, né? Ô, Nath, chegando ao momento, bora conscientizar que a tua mensagem é a mensagem que você quiser final ao nosso público. Poxa, cada um dá o que tem. Se você tem, dá. Eu acho que esse é um processo que remete a tudo isso que a gente falou, que é da troca, da colaboração, da generosidade, da autenticidade,
né, do fortalecimento que a gente precisa, do cuidado que a gente precisa, né, do afeto, direito ao afeto. Homens e mulheres pretas não sabem se amar, não. Sim. Né? Então eu acho que é isso, cada um dá o que tem. Se você tem, dá. E o que você achou dessa Não guarda, sua não. experiência aqui? Ah, muito bom. É legal você poder falar a partir de você mesmo, trocar com pessoas que estão interessadas no tema. Eu acho que, enfim, que de fato surjam mensagens que alcancem aí Puta, vai. muita gente. Então, estou muito feliz mesmo com a abertura. E quando eu vejo que isso vai fazendo sentido, eu já falei sobre isso com relação ao museu, mas quando eu vejo que faz algum sentido, de fato, eu fico... é isso. Tô aqui dentro do que eu tenho. Obrigado. Obrigado. Olha, aprendi bastante. E eu tenho esse compromisso de ir com o Josu. A gente faltou na exposição do Racionais, que a gente é super fã, cara. Mas iremos. Nós visitaremos lá, com certeza. Espero vocês lá. Vocês vão ver lá no TechSec BR. Estamos aqui, como prometido. Exatamente. Nath, obrigado. Obrigado pela aula. Obrigado por nos inspirar. Obrigado por inspirar outras pessoas que estão de novo nos ouvindo, nos assistindo. Obrigado pelo carinho desde que a gente se falou a primeira vez. Sua equipe que está aqui, a sua assessoria. E vida longa a você, seu filho, as pessoas que estão à sua volta e ao Museu das Favelas. Obrigada pra nós. Coisa linda. É isso, gente. Então, antes de encerrar o episódio de hoje, não se esqueça de curtir. Comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilha, que isso é muito, muito especial. E, por favor, visite o Museu das Favelas. Nós vamos deixar aqui na descrição. Coloca aqui na descrição, por favor, Museu das Favelas e o link direto. E a produção tá falando, o QR Code apareceu na tela. Nós estamos na era da tecnologia, Josu. Isso, exatamente. Exatamente. Valeu, produção. E aí, fechando o episódio de hoje, agradecendo, é claro, nossos patrocinadores e parceiros Hacker Rangers, Trend Micro, Apura, Bifish, G2 Brindes Personalizados e você que tá aqui nos acompanhando. E você, principalmente, que acabou de nos conhecer. Exato. Vindo aí da rede da Nath. É isso. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Bora conscientizar. Valeu! Este episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Hacker Rangers, Apura Cyber Intelligence, Trend Micro, Bifish e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.